Bom dia, pessoal do primeiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam conseguindo lidar bem com essa situação de distanciamento social, de ficar longe dos amigos, de familiares, de ficar assim confinado em casa. Tudo isso representa uma situação nova e, vamos dizer assim, desgastante para todo mundo. Então eu espero que a alegria de vocês, o entusiasmo, eles continuem e que eles possam aí fazer a diferença na convivência com a família, tá certo? Então nós vamos, para a aula de hoje, nós vamos fazer o desdobramento, né? Aulas 39 e 40, a apostila tinha colocado tudo junto no mesmo bloco. E ficaria, assim, uma aula muito cansativa, estudar todas as preposições, as locuções prepositivas, as suas possibilidades, e depois passar para as conjunções com todas as possibilidades de entendimento e de classificação. Por isso que nós separamos esses dois conteúdos, uma porque eles são muito importantes na coesão do texto, escolher a preposição correta, com o sentido correto, para ligar as palavras, e escolher a conjunção correta, com o sentido expresso, para juntar as orações. Então, hoje nós vamos fazer o estudo das conjunções. Então, do ponto de vista mórfico, as conjunções são invariáveis, elas têm uma forma fixa. Se bem que você pode pôr plural, você pode variar, o que você quiser, ela vai continuar sendo se bem que. Como? Ela vai continuar a ser como. Ela não vai para plural comos, ou não vai para feminino coma, ela é uma forma invariável. Tal qual a preposição, a conjunção também é uma classe de palavra invariável. Do ponto de vista sintático, o que ela faz? Estabelece relação entre orações. Então, isso é muito importante. Você escolher a conexão certa, de acordo com aquele significado, sentido bem preciso, com a conjunção bem precisa, para ligar as orações e os períodos, é parte fundamental na coesão do texto. O que quer dizer coesão? Coesão é exatamente a amarração entre as palavras e entre as ideias e entre as orações e entre os períodos, entre os parágrafos. Então, o conhecimento das conjunções e aquilo que ela representa no texto é de suma importância para que as ideias fluam naturalmente numa progressão narrativa, numa progressão lógica da dissertação, é super importante. Então, ela vai estabelecer relação entre orações, a preposição entre palavras, a conjunção entre orações. Do ponto de vista semântico, significado, elas estabelecem uma relação de sentido entre as orações. Então, qual é o sentido? Eu estou comparando, eu estou mostrando uma finalidade, eu estou adicionando, eu estou opondo, eu estou concluindo. Então, de acordo com a conjunção, é o sentido. Então, você tem que saber qual é a relação que aquele texto sugere para aquela conjunção. Que às vezes a conjunção ela é polissêmica, como o como, por exemplo. O como pode ser porque, o como pode ser conforme, o como pode ser igual. Então, o contexto é que vai dar para nós qual o valor semântico daquela conjunção, qual o significado que ela está estabelecendo entre aquelas orações. A conjunção se apresenta de duas formas. Uma palavra sozinha, como porque, como se, como quando, uma única palavra a gente chama de conjunção. Se ela precisar de mais de uma palavra para se apresentar, então nós vamos chamar de locução conjuntiva. Então, o porquê ele pode se apresentar assim, uma vez que. Não saí porque chovia forte. Não saí por uma vez que chovia forte.
O se, ele pode se aproveitar contanto que se chover, não sairei. Não sairei, contanto que não chova. Só sairei se não chover. Contanto que não chova, eu vou sair. Então, você pode ter o se ou você pode ter a locução conjuntiva. O quando. Quando você terminar, me avise. Depois que você terminar, assim que você terminar, logo que você terminar. Então, quando eu preciso de mais de uma palavra, que vai sempre terminar numa conjunção, nós vamos ter uma locução conjuntiva, tá? E quando ela for expressa por uma única palavra, nós vamos chamar de conjunção. Conjunção coordenativa aditiva. Locução conjuntiva subordinada temporal. Por isso, subordinativa temporal, certo? Uma palavra, conjunção. Mais de uma palavra, locução conjuntiva. Aí, de acordo com essa semântica, com essa classificação, elas vão se subdividir em coordenativas ou em subordinativas. Então, as coordenativas estabelecem uma relação entre as orações coordenadas sindética e as subordinativas estabelecem uma relação entre a oração principal e as orações subordinadas, tá? Primeiramente, dentro das coordenativas, as aditivas, o próprio nome diz, adiciona, soma, fatos que se somam. Então, nós vamos ter o e, que é a principal das conjunções aditivas, né? O e. O nem, que é e não. O mas também, como também, assim como, bem como. As conjunções que dão a ideia de somos, fatos que se somam. Ele chegou e assistiu à aula. Então, são duas coisas que se somam, aditivas. Letra B, adversativas. O que quer dizer adversidade? Oposição, ideia contrária. O contrário do que a gente espera, quebra a nossa expectativa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Ele estudou muito, mas não se saiu bem na prova. É o contrário da nossa expectativa. O normal, quando você estuda, é um bom resultado. Então, não apresentar um bom resultado caminha na situação oposta. Então, sempre que for oposição, a principal delas vai ser exatamente o mas. Letra C, alternativas. O que quer dizer? Eu tenho que escolher, eu tenho uma opção, ou uma coisa ou é outra. Vamos, uma sim, uma não. Ou esse aqui ou aquele lá. Então, nós vamos ter o ou como principal. Ele estuda ou trabalha no período da manhã. Não dá para ele fazer as duas coisas, estar trabalhando e estar estudando. Uma coisa exclui a outra. Então, o ou com valor exclusivo. Às vezes ele repete, ou ele estuda ou ele trabalha. Ora ele estuda, ora ele trabalha. Quer ele estude, quer ele trabalhe. Então, eu tenho ali duas situações que vamos dizer assim, excluem. Eu tenho que escolher uma delas através do ou. Conclusivas estabelecem para nós uma ideia de conclusão. Então, resultado, o efeito. Então, nós vamos ter aqui o logo e o portanto como as mais comuns. Logo, portanto, por conseguinte, assim, dessa maneira, desse modo, aí, então, quando vocês vão fechar, por exemplo, uma narração ou uma dissertação, e vocês vão fazer a parte final, a parte conclusiva, então vocês podem começar por qualquer uma dessas conjunções. O que não pode é falar assim podemos concluir. O assim já quer dizer conclusivo. Portanto, podemos concluir. O portanto já é conclusivo. Aí fica redundante você colocar uma conjunção conclusiva e a palavra de para concluir, tá certo?
Letra E, explicativas. As explicativas, elas apresentam uma explicação, um motivo. Então, nós vamos ter o pois, a principal conjunção explicativa. O que com valor de pois também, o porquê com valor de pois é uma explicativa, certo? Então, são 5 tipos de coordenativas. Aditiva, adição, adversativa, oposição, alternativa, opção, conclusiva, conclusão e explicativa, explicação. Então, pelo significado, vocês acabam percebendo qual é o valor daquela conjunção, tá? Aí a gente vai para o outro bloco, as subordinativas, que vão estabelecer uma relação de subordinação entre a oração principal e a oração subordinada. Então, nós vamos ter aqui causais. O próprio nome diz, ela indica causa. Porque seria a principal conjunção causal. Mas ela pode vir através do já que, uma vez que, o como significando porquê. Então, nós vamos ter aí relação de causa. A causa para alguma coisa acontecer, por causa de. Letra B, comparativa seria uma comparação. Quando você compara 2 coisas. E quando você compara 2 coisas, você pode comparar na semelhança, elas são iguais, então daí nós vamos usar o como, quando ele quer dizer igual, do mesmo modo que. Às vezes, uma coisa é mais do que a outra, você tem o grau comparativo de superioridade. Ele é mais eficiente do que o chefe. Então, comparando para mais. Ele é menos eficiente do que o chefe, comparando para menos. Então, você tem na comparação a identidade da igualdade, a superioridade ou inferioridade. De acordo com o significado, vocês podem ter qualquer uma dessas daqui. A mais, o como, quando quer dizer igual, mais que, menos que, tanto quanto, tal como, fazendo comparação entre 2 coisas, tá? Concessivas, o próprio nome diz, ela estabelece uma concessão, uma oposição. Então, você tem aí o contrário daquilo que você esperava. Ela é parente semântica da adversativa. Só que a adversativa se expressa pelo mas e a concessiva pelo embora. A principal conjunção vai ser exatamente embora. Embora estivesse preparado, não foi aprovado no concurso. Embora estivesse preparado. O normal seria, estou preparado, eu sou aprovado. Então, vai na posição contrária da normalidade. Ainda que, mesmo que, se bem que, são concessivas. As condicionais, o próprio nome diz, estabelece uma condição. A principal condição, ela se expressa através do se. Se ele for competente, receberá a promoção. Então, receber a promoção coloca uma condição, e a condição é a competência. Então, nós vamos ter o se, caso, desde que, se bem que, contanto que, etc. Tá? Agora, nós vamos trocar a lousa para fazermos a conclusão desses elementos referentes à conjunção, tá? 1 minutinho só. Turminha, continuando, ó. O 5º tipo de conjunção subordinativa, as conformativas. O que quer dizer conformidade? Quer dizer concordância. Concordância quer dizer estar de acordo com. Uma coisa está de acordo com a outra anunciada pela conjunção. Então, nós vamos ter o conforme, o como, o consoante, o segundo. Então, assim, a principal conformativa é exatamente o conforme. O como também aparece bastante nos textos, certo? Ele agiu
conforme a lei indicava. Então, nós temos aí uma conformativa, como a lei indicava, tá? Conformidade. Consecutivas. O próprio nome diz, estabelece uma consequência. Essa consequência vem através do que. Porém, esse que, ele tem que estar precedido na oração anterior por um desses advérbios de intensidade. Tão que, tanto que, tal que, tamanho que. Tamanha era a sua fome que ele devorou 2 lanches. Então, você tem a relação de muita fome, comer 2 lanches. A oração principal traz uma coisa em excesso, em exagero, que vai resultar numa consequência. Ele bebeu tanto que deu vexame. Então, você tem aí uma relação de excesso, consequência. Essa é a consecutiva. Então, esse que consecutivo, ele tem que estar precedido por um desses advérbios aqui da oração principal. Letra G, final. O próprio nome diz, estabelece finalidade, objetivo. Você faz alguma coisa para alcançar um objetivo, para atingir uma meta. Então, nós vamos ter o para que, o a fim de que. As duas são bastante usadas, tá? Para que, a fim de que. Ele estudou a fim de que fosse aprovado. Então, você tem, a finalidade era essa, para que fosse aprovado. Proporcional. Proporcional sugere proporção, proporcionalidade. O que isso quer dizer? Uma coisa acontece na mesma medida que a outra. Se eu faço um pouco mais aqui, esse daqui vem junto. Se eu desço um pouco aqui, esse daqui também desce. Então, na mesma proporção. Então, nós vamos ter a proporção que, a medida que. Notem que os dois são marcados pelo acento grave, porque são locuções conjuntivas femininas. À medida que, ou a proporção que, se equivale. À medida que o inverno chegava, o frio se intensificava. Então, chegou no comecinho, um pouco de frio. Mais para o inverno, mais frio. Muito inverno, muito frio. É mais ou menos nessa proporção. Quanto mais comia, mais engordava. Se comer um pouquinho, engorda um pouquinho. Se comer muito, engorda muito. Na mesma proporção. Isso que quer dizer proporcionalidade, tá? E, finalmente, as temporais. O próprio nome diz, indica tempo. Elas fazem uma relação de tempo. O quando você chegou, ele já tinha saído. Então, uma relação temporal, tempo indeterminado. Assim que ele chegou, começou a reunião. É um tempo imediato, logo que ele chegou. Ou assim, antes que ele chegasse, foi tomada uma decisão, um tempo anterior. Depois que ele chegou, decidiu-se um acordo, um tempo posterior. Enquanto ele não chegar, a reunião não terá início, um tempo simultâneo, concomitante. Então, dentro da noção de tempo, você pode ter o tempo anterior, posterior, imediato, um tempo indefinido, um tempo simultâneo. Tem várias leituras aí para o tempo, dependendo da conjunção escolhida. Certo, pessoal? Então, conhecer as coordenativas e conhecer as subordinativas permite que você faça a ligação entre as orações do seu período, do seu parágrafo, no texto que você escreve, com precisão, com coerência, com fluência. Toda vez que eu ou o Marcel substituímos uma conjunção no seu texto, é porque essa conexão não estava bem feita. Então, muita atenção, agora que nós estudamos as preposições e as conjunções, com certeza vamos melhorar aí a coesão do texto, a fluência do texto, tá? Atenção, eu chamo a atenção de vocês que, embora o conceito seja conjunção
une orações, isso é o normal, às vezes ela pode estar ligando palavras. Mas quando isso acontece, necessariamente tem que ser palavras com a mesma função sintática. 2 sujeitos, 2 objetos, 2 adjuntos, 2 complementos, certo? Então elas vão estar ali numa mesma função. Por exemplo, o professor e os alunos se uniram contra a pandemia. Quem? Professor e os alunos, sujeito. Professor, alunos são núcleos do sujeito. Então, esse E está ligando 2 núcleos do sujeito. Aí você pode utilizar uma conjunção para ligar palavras, mas necessariamente com a mesma função. Certo, pessoal? Vocês entenderam? Tudo bem? Preciso decorar tudo isso? Não. Eu preciso perceber o valor de cada uma e na interpretação eu percebo qual é esse valor semântico, qual é o significado que ela vai assumir dentro do texto. Tá certo? Então nós vamos ter aqui, com relação a esta matéria, terminamos agora a parte teórica da aula. Eu faço a lousa substituída envio a lousa antecipadamente para vocês, para nós ganharmos tempo, para a aula não ficar assim infinitamente monótona, cansativa. Então eu tento circunscrever a meia hora, 30 minutos, no máximo 40 minutos de aula, conforme o conteúdo, às vezes um pouco menos, 20, 25, dependendo do conteúdo. E aí, quando a gente termina a teoria, o que vocês vão fazer? Os exercícios da apostila, como a gente faz na sala de aula. Eu dou a teoria e daí vocês vão fazer o exercício e na aula vocês me mostrariam. Aqui, eu espero que haja um dia que eu possa conferir todas essas tarefas da apostila, tá? E aí, sobrou algum tempo? Deu tempo de fazer? Se deu tempo, vocês podem passar por plural e já fazer, ou iniciar pelo menos, a tarefa mínima e complementar. O que é preciso, pessoal? Muita responsabilidade. Não é fingir que faz, não é marcar qualquer resposta, não é faz de conta que eu estou estudando, faz de conta que eu estou aprendendo. Essa situação exige de vocês um grau de responsabilidade muito maior, porque não tem a vigilância do professor. Nós não estamos vendo o que vocês estão fazendo. Então, tenha a consciência de vocês para saber se eu estou procedendo do jeito como deveria ser, se eu estou fazendo uma prova do jeito que deveria ser, ou se eu acho que estou enganando todo mundo e estou me saindo bem porque eu não estou levando nada a sério. Aí a pandemia vai ter um custo bem alto para você, porque você vai sair do primeiro ano sem a base necessária de morfologia e de fonologia para estudar sintaxe no ano que vem, tá certo? Então eu chamo por essa responsabilidade, que cada um faça a sua parte. A escola, os professores, os funcionários estão fazendo o possível para trazer todos os conteúdos para vocês com qualidade, com, vamos dizer assim, estudo, com planejamento. Não dá para ser uma aula improvisada, tem que ser uma aula muito bem dimensionada. Agora, a parte de vocês tem que ser cumprida por vocês, tá certo? Nós vamos ter prova na próxima aula e a prova vai ser exclusivamente gramática, não mais com 5 questões, mas com 10 questões. Eu não sei, acho que eu pus uma, se eu não me engano, de interpretação de texto, porque eu usei o texto para gramática, então também usei para uma interpretação. Não tenho nem certeza, mas a certeza que eu tenho é que quase que toda a prova vai versar sobre gramática, que é o estudo que nós estamos fazendo aqui. Essa parte das conjunções eu ainda não vou pedir nessa prova.
Vocês viram que eu coloquei lá até preposição. Pode ser que numa alternativa apareça alguma menção sobre conjunção, mas eu não vou fazer pergunta específica sobre conjunção, tá certo? Então, aquilo que eu determinei como conteúdo vai ser o conteúdo da nossa prova na próxima semana, tá certo? Então, preparem-se, estudem, porque não vai ser uma prova básica, como foi a primeira, que estava resgatando um assunto que tinha sido visto em fevereiro, março, e então nós fizemos uma prova bem básica. Agora não, agora ela vai cobrar tudo que foi visto dentro daquele contexto de aulas que eu indiquei para vocês. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, conto com o entendimento de todos. Passei meu WhatsApp para vocês, alguns alunos me deram um retorno positivo, de que estão entendendo, de que estão participando, de que estão fazendo as atividades e que estão aprendendo. Isso que é o mais importante. Eu fico agradecida, fico contente que vocês achem que tudo esteja dando certo, mas qualquer dúvida ou qualquer, vamos dizer, sugestão, vocês podem enviar via WhatsApp para mim, tá certo? Primeiro ano, saudades, né? Vontade de rever vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus, vocês e seus familiares. Tudo de bom, tá? Beijo grande, até a próxima semana. Tchau, turminha.